Ninguém questiona que passar num concurso público hoje no Brasil está ficando cada vez mais difícil. Em algumas carreiras em específico, essa dificuldade ela é potencializada. Cito como exemplo a carreira da qual faço parte, que é a carreira da procuradoria. Se tornar procurador no Brasil hoje talvez seja um dos concursos mais difíceis que nós temos. Mas eu não falo isso para você desistir se sua vontade é ser um procurador. Eu falo isso para você se preparar. E dentro dessa ideia de ajudar você a se preparar, foi que eu pensei nesse vídeo onde eu vou trazer dicas de como você se prepara para se tornar um procurador. Mas aí veio a dúvida, quais dicas seriam essas? Olha, eu tenho mais de 100 dicas para dar para vocês, mas não caberia num único vídeo. Então eu tive que escolher algumas dicas. Falei, vou escolher 7 dicas. Mas quais são as dicas? O ideal seria as dicas mais importantes. Mas dicas mais importantes é algo muito relativo. Quem está começando as dicas são um, quem está no meio dessa jornada as dicas são outras. Então falei, vou escolher 7 dicas universais. E agora eu vou falar para vocês as 7 dicas que eu tenho para passar para você que sonha em ser procurador. E eu peço que você fique nesse vídeo até o final deles, porque a 7ª dica talvez seja mais importante de qualquer dica que eu poderia passar. Perfeito? E a primeira dica é o seguinte: amadureça bem essa sua decisão para que você não corra o risco de se desviar no meio do caminho. Como assim se desviar? Não estou falando nada de cunho religioso, nada de cunho moral. Acontece o seguinte: é normal ao longo da vida, nós seres humanos, mudarmos de ideia, mudarmos de assunto. E aliás, talvez nem seja interessante nem inteligente ficar batendo na tecla de quando algo que nós nos planejamos está dando errado. Às vezes a vida mostra que a gente precisa mudar. Mas o concurso público, ele tem como uma característica essencial é que no começo parece que tudo está dando errado. É muito difícil alguém começar a estudar para concurso público e logo de cara se dar bem. Inicialmente, as reprovações vão acontecer, você vai estar perdido ali no meio daquele monte de material, você não vai sentir a sua evolução. Então, ou seja, você vai entrar dentro de um projeto que naturalmente esse projeto vai mostrar para você que está dando errado. Então não adianta você ficar mudando só por causa disso. Suas mudanças devem se acontecer, mas apegadas por outros motivos, não porque inicialmente está dando errado. Então você precisa ter uma maturidade de esclarecimento na hora de escolher efetivamente que você quer se tornar um procurador. Isso acontecendo, você dificilmente vai mudar os rumos da sua decisão. Por quê? A maioria das pessoas que se preparam para concurso público comete um erro básico. Fica migrando de concurso público em concurso público. Fica 2 meses dando para uma coisa, 2 meses para uma outra, 2 meses para uma outra, e aí você encontra a pessoa 2 anos depois, ela não passou em concurso público nenhum e ela já tentou ser de tudo. Tentou carreira policial, tentou ser defensor público, tentou ser escrevente do Tribunal de Justiça, tentou ser analista do TRS, do TRT, do TSE. Não tem nada de errado você seguir qualquer dessas carreiras. Todas elas são muito nobres, mas você precisa ter um planejamento para cada uma delas e cada uma delas vai exigir um planejamento diferente. Por isso que você, na condição de uma pessoa só, dificilmente vai dar conta de seguir todos os planejamentos para todas essas carreiras. Então, é por isso que você não pode cometer esse erro básico de a cada mudança de estação, você também mudar de concurso público para qual você quer prestar. E aí você pode estar aí pensando, então não é certo eu ficar tentando conciliar o estudo de procurador ou qualquer outra carreira que eu queira com alguma outra carreira. Nada a ver. Eu mesmo, durante a minha preparação para os concursos públicos, conciliei os meus estudos de procuradoria com algumas outras coisas, e algumas delas eu tive até sucesso. Eu passei em 12 concursos públicos. Conciliar um concurso com outro concurso público não é nada de errado, é até saudável, porque você aumenta o seu leque de oportunidades e de chances de efetivamente se tornar um servidor público. Só que isso precisa ser feito do jeito certo. E qual que é o jeito certo? O jeito certo é o seguinte, você precisa procurar concursos públicos que tenham alguma similaridade com o concurso que você deseja. Você quer ser procurador, mas você está procurando um concurso escada no meio do caminho? Perfeito. Ou nem seja um concurso escada, um outro concurso também, né, tão interessante quanto o de procurador para o seu caso? Perfeito, mas você precisa encontrar similitude entre as matérias. E que grau de similitude é essa? Eu sempre indico para os meus mentorandos que se eles perceberem que um edital ele não tem identidade com o outro num patamar de 60% a 70%, eles não são conciliáveis. Você precisa pegar 2 editais que você queira conciliar e encontrar 60% das matérias nos 2 deles. Mas prestem atenção, você tem que olhar item por item do edital, assunto por assunto. Por quê? Porque às vezes o nome da matéria é o mesmo, mas o enfoque é totalmente diferente. Eu posso te garantir que você estudar direito penal para os concursos de procuradoria que exige direito penal, é um direito penal totalmente diferente daquele que é exigido para os concursos de defensoria pública.
Então não é o fato de ter direito penal nos dois editais que vão tornar os dois concursos conciliáveis. Você precisa ver o enfoque desses assuntos. Sendo o mesmo enfoque, perfeito. Ticou ali a similitude. Você precisa perguntar, procurar, melhor dizendo, pelo menos 60% desse enfoque. Além disso, você precisa também tentar entender que você vai precisar conciliar algumas matérias que vão existir no edital e que não vão existir no outro. Então, a gama de matérias que você precisará estudar vão ser maiores. Qual que é a dica que eu faço em relação a isso? Então, tente, na medida do possível, escolher concursos públicos cujas as provas vão acontecer com um certo grau de distanciamento entre um e outro. Às vezes eu sei que não dá, não depende de você, mas às vezes é possível. Entre você conciliar com uma prova que as duas acontecem numa diferença de uma semana para uma que acontece na diferença de um mês, escolha a de um mês. Além do que, naturalmente, você vai estudar, dar um enfoque maior naquelas disciplinas que são comuns e na hora de você dar um enfoque naquelas disciplinas que são incomuns entre os dois concursos, dá uma ênfase maior para as disciplinas daquele concurso cuja prova vai acontecer primeiro. Essa é uma regra geral que eu queria passar para vocês em relação ao primeiro acerto de vocês na preparação para concurso de procurador. Qual que é o segundo acerto? Na sua preparação para passar num concurso público de procurador, é criar um cronograma de estudo certeiro. Você sabe que tem que ter um cronograma, não vou chover aqui no molhado. Mas não é qualquer cronograma, é um cronograma de estudo certeiro. E o que é um cronograma de estudo certeiro? É um cronograma que serve para o concurso de procurador e que, se você aplicar as mesmas coisas para outras carreiras, esse cronograma não vai funcionar. E o que você precisa ter nesse cronograma? Poderia também falar diversas dicas, mas eu vou falar a principal delas. Você precisa entender como funciona uma prova de procuradoria e como acontece o enfoque daquelas disciplinas para então, dentro do seu cronograma, você hierarquizar os assuntos. Exatamente, os assuntos precisam estar ali dentro hierarquizado. Você não pode dar a mesma ênfase para uma disciplina em relação a outra, que a incidência dela no concurso é muito pequena. E aí você me pergunta, como é que eu sei o que vai cair no meu concurso ou não vai? A gente não costuma ter condições de saber o que vai cair, mas a gente costuma ter grandes chances de ter uma projeção daquilo que é possível cair. E é daí que nasce a hierarquia. Você precisa pegar uma quantidade de provas de procuradoria e principalmente provas daquela banca do concurso que você vai prestar e você analisar item por item o que é mais cobrado e formar uma espécie de tabela. E se você não fizer isso, você contrate alguém que faça, por exemplo, uma mentoria ou um cursinho que apresente esse raio-x, pouco importa. Mas não dá para você estudar no escuro. Sem planejamento efetivo, não se alcança resultados tão grandiosos quanto é a aprovação num concurso daquela que é uma das carreiras mais cobiçadas e mais disputadas do Brasil. Você precisa ter o esforço de garimpagem. Esse esforço de garimpagem precisa fazer você entender que, por exemplo, licitações públicas é uma disciplina que cai numa incidência para o concurso de procurador muito maior do que teoria geral dos contratos lá em direito civil. Você precisa entender que poder de polícia em direito administrativo cai com a maior incidência do que processo administrativo fiscal. E olha que direito tributário é nas matérias mais importantes desse concurso. A partir do momento que você hierarquizar as disciplinas, você consegue distribuí-las com maior frequência, as que são mais exigidas, e dedicar a elas uma maior carga horária. Além disso, você precisa também dividir o seu estudo em ciclos. O que é um ciclo de estudos? A maioria das pessoas estudam por dia da semana. Exemplo, eu vou estudar 3 matérias por dia. Então chega segunda-feira, eu vou estudar tal matéria quer dizer, no caso, matéria A, matéria B, matéria C. Na terça-feira, eu vou estudar matéria D, E e F. E assim sucessivamente. O que acontece? A pessoa vai estudar matéria A só às segundas-feiras. Naquela segunda-feira você teve um compromisso, você não pôde estudar, ou não estudou todas as matérias. Você vai ver a matéria só na segunda-feira seguinte? É muito tempo. Você vai ficar 14, 15 dias sem ver a matéria. Então o que você precisa fazer? Você não precisa colocar em dias da semana, mas por ordem. Tem a matéria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e você vai estudar 3 por dia. Então você... 3 por dia é um exemplo, você pode estudar mais ou menos. A gente também não indica muito mais que 3. Mas no dia 1, você vai estudar ainda mais a segunda-feira, o primeiro dia, as 3 primeiras matérias. No dia 2, as outras 3 matérias seguintes. Se por um acaso no dia 2 você não pôde estudar, no dia 3 você vai estudar as 3 matérias seguintes que você estudou no dia anterior. Assim não corre o risco de os imprevistos acontecerem e você ficar muito tempo sem ver qualquer matéria. Então você precisa montar um estudo eficaz, e eficaz é o quê? É um estudo que funcione para o concurso que você quer, procuradoria.
Esse estudo precisa hierarquizar os assuntos. A hierarquia dos assuntos só acontece depois de um trabalho de garimpagem. Perfeito? Qual que é a terceira dica que eu tenho que dar para vocês? Tem a ver com os materiais que vocês precisam utilizar nos seus estudos. Veja, não vou perder meu tempo falando que o material precisa ser atualizado, porque isso é óbvio. Vamos falar de algo importante para concurso de procuradoria, que é você estudar jurisprudência dos tribunais superiores e, principalmente, se for uma procuradoria estadual ou municipal, jurisprudência dos tribunais locais que tem relação direta com os interesses daquela procuradoria daquela região. Vamos lá. Vocês precisam estar antenados e alinhados com as principais decisões dos tribunais superiores. Cada vez mais as provas de concurso público vêm exigindo conhecimento de jurisprudência na primeira fase, e a segunda fase, que é a prova dissertativa e peça processual ou parecer, basicamente, a peça ou parecer é fundamentado numa jurisprudência. Dificilmente algum concurso de segunda fase de procuradoria não pede na prova prática o conhecimento de alguma jurisprudência importante para a fazenda pública. Mas não vamos falar de segunda fase, vamos falar de primeira fase ainda. A primeira fase não está fugindo muito dessa regra. A primeira fase costuma cobrar entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores relacionados a assuntos chaves de procuradoria, especialmente aqueles assuntos ligados ao direito administrativo, ao direito civil, ao direito constitucional, e ao direito tributário e ao processo civil. Principalmente essas 5 disciplinas que nós chamamos de núcleo duro dos concursos de procuradoria. São as 5 disciplinas mais difíceis que existem. Aqui vocês precisam estar muito antenado e muito afiado com as jurisprudências. Quais são as jurisprudências que vão cair? Podem cair várias, mas quais são as dicas que eu dou para vocês? Se atentem a estudar as principais jurisprudências dos últimos 3 anos. Não que não vá cair jurisprudência antes disso, mas é muito difícil, e se cair, talvez seja aquela jurisprudência que todo mundo sabe, só de pegar uma doutrina para ler, a doutrina sempre cita. Então você não fique estudando eternamente a jurisprudência até a década de 80 para trás, não. Pegue dos últimos 2, 3 anos. Comece do último ano, depois migre para os 2 últimos anos e chegue no máximo no terceiro ano. 3 últimos anos. Não percam tempo lendo jurisprudência que o julgamento não foi encerrado. Ele apenas foi suspenso. Não vão pedir prova, julgamento que não foi encerrado, porque não é jurisprudência consolidada. Agora, outra dica importante. Se atentem à jurisprudência dos tribunais locais. Escuta o que eu vou te falar. A segunda fase de concurso adora perguntar questão que foi decidido por aquele TJ local. Professor, como é que eu faço para saber disso? Várias dicas eu também posso te entregar. Várias, mas eu vou te entregar uma que é bem certeira. Entre no site daquela procuradoria, ou no blog, ou na ferramenta de divulgação dos trabalhos dos procuradores daquela procuradoria que você quer. Normalmente as procuradorias têm um site. Vão lá, vasculhem um site que vão ter as grandes vitórias daquela procuradoria, e as grandes vitórias daquela procuradoria estão relacionadas às jurisprudências em que os tribunais reconheceram que aquela procuradoria defendeu uma tese que eles entendem que é favorável por uma perspectiva jurídica. E aí, a partir da decisão favorável, os procuradores costumam publicar ali no site. Sempre vai ter uma decisão ou outra relevante daquele estado. Perfeito? E aí, então, nós temos a quarta dica que eu vou dar para vocês. Eu ainda não sei qual que é o seu método de estudos, mas eu tenho certeza que dentro dele você vai precisar inserir a resolução de questões. Isso também é algo que talvez você saiba. Mas em que medida você vai resolver as questões? A resolução de questões possui diversos resultados práticos a depender de como elas acontecem. Como assim, professor? Eu sempre resolvi questões para poder lembrar do conteúdo ou tentar entender. Pois bem, cada momento que você faz as resoluções de questões, elas têm um propósito específico. Se você ler uma matéria e já fazer a resolução de questões, você pode estar ali no intuito de revisão ou no intuito de entender a matéria. Tem matéria que a gente lê e a gente não entende muito bem, mas na hora de resolver uma outra questão, aquilo se encaixa. Daí então que você pode resolver questões ou com o propósito de fazer revisão ou com o propósito de entender a matéria. Se você fizer a revisão 1, 2, 3, 4, 5 dias depois, o propósito vai ser de revisão. Outra coisa, se você resolver questões de concurso público antes de ler aquela matéria, o seu propósito vai ser de você desde já ter conhecimento daquilo que é mais cobrado no concurso para dar mais ênfase na hora que você for ler a matéria. Por exemplo, você vai estudar hoje sobre ato administrativo, você não começou essa matéria. Você faz o inverso do que a maioria das pessoas fazem. O que a maioria das pessoas fazem? Lê a teoria e resolve questões. Você faz o inverso.
Resolve as questões primeiro. Ah, professor, mas eu não consegui ainda ler a matéria, eu vou errar as questões. O ponto aqui não é você acertar, você tem que acertar no dia da sua prova do concurso. O ponto aqui é você já sentir aquilo que a banca perguntou sucessivas vezes sobre o mesmo assunto. Na hora que você migrar para a teoria, o teu cérebro vai automaticamente dar uma relevância muito maior para aquele assunto que você está lendo, mesmo que seja a primeira vez, e que nas perguntas anteriores várias vezes foram perguntados sobre aquilo. Naturalmente você vai falar, isso aqui deve ser muito importante, porque naquelas perguntas que eu fiz, perguntaram isso 2, 3 vezes. Então percebam que a resolução de questões é importante? É, para qualquer planejamento de estudos, mas elas não podem acontecer às cegas. Vocês precisam saber o momento certo de manejar resoluções de questões para propósitos diferentes. Ora rever, ora entender a matéria e ora você conseguir estudar dando mais ênfase para o que cai no seu concurso. E aí que vem também uma outra dica. Dê preferência para prestar, para poder resolver questões daquela banca que vai aplicar a prova do concurso que você vai prestar. Se você já sabe qual que é a banca da procuradoria que você vai prestar, resolva as questões dessa primeiro. Perfeito? Qual que é a próxima dica que eu vou dar para você? Quinta dica. Quinta dica. Ninguém aprende a matéria necessária para passar num concurso público estudando pura e simplesmente. Como assim? Eu ler as coisas não vão servir para passar num concurso público? Vão servir para você compreender a matéria, mas fazer 70%, 80%, 70% já é raro hoje em dia, ser nota de corte. Fazer 80% da prova não vai acontecer se você se colocar numa postura de só ler a matéria. Só ler a matéria vai fazer você entender 50% dela, 60%, que vai ser sua nota vai ser em torno disso. Você precisa ir mais além. Na verdade, quando nós estamos estudando para concurso público, a ideia de memorização e sistematização acontece na medida em que as revisões forem acontecendo. Só que as revisões são negligenciadas por quase todo mundo. Ou seja, se você está prestando um concurso público para qualquer procuradoria e se assusta que estão inscritos ali naquele concurso público mais de, sei lá, 10 mil pessoas, não se assustem, porque mais de 70% daquelas pessoas estudam errado. Então, se você estudar certo, você já descarta todo mundo da tua frente. E essa maioria das pessoas, quais são os principais erros delas? Vou citar um, que é não fazer revisões. Qual que é o segundo erro? Faz a revisão de maneira irregular, de maneira errada. Então não basta só você entender que você vai estar aprendendo conforme você vai fazendo revisões. Você precisa entender que as revisões precisam acontecer do jeito certo. E qual que é o jeito certo? Dentro da periodicidade que serve para o seu cérebro guardar e assimilar as coisas. O seu cérebro precisa ter um período de esquecimento, por mais que seja curto, para a revisão acontecer. Se você faz a revisão cedo demais, não adianta. E se você faz a revisão tarde demais, também não. Por quê? Porque o seu cérebro já vai ter esquecido quase de tudo e você vai precisar, na verdade, reaprender. E essa revisão vai funcionar como uma relembrança, um reaprender daquilo que você esqueceu por completo. Você precisa estudar. Quando o esquecimento começar a acontecer, rever, que aí o conhecimento sobe. Quando o conhecimento começar a esquecer, você revisa de novo. Ou seja, você não pode revisar logo após estudar, porque não tem tempo de esquecer. E você não pode demorar muito tempo para revisar, porque depois de muito tempo o seu esquecimento vai ser quase por completo. E aí então você precisa ter uma organização tanto sobre o conteúdo que você precisa ir estudando, quanto o conteúdo que você precisa ir revendo. A maioria das pessoas montam só um planejamento. Um planejamento consistente naquilo que precisa ler para tentar esgotar o edital. Só que esgotar o edital de maneira desinteligente não serve para passar num concurso público para procurador, porque procuradoria hoje a nota de corte está beirando os 80 pontos. Se você esgotar o edital e memorizar 50% do conteúdo, você não vai fazer 80 pontos na prova. Agora, se você não esgota o edital, mas lê 90% dele, e desse 90% você lembra de 90%, 100% desse conteúdo, você tem grande chance de acertar 80 pontos. Conheço muita gente que passou em concurso público em que ele não conseguiu esgotar o edital, e eu sou um deles. Né? Poucas foram as vezes que eu consegui esgotar um edital, e isso não me impossibilitou de passar em 12 concursos públicos. Perfeito? E agora aqui eu vou para a próxima dica. Qual que é a próxima dica? Sexta dica é conhecer a banca do concurso que você vai prestar. Isso aí eu também acredito que você saiba e você já deve imaginar que eu vou falar para você que você tem que resolver questões daquela banca. Eu não vou falar isso porque isso é óbvio. Não que seja desimportante, você precisa resolver questões daquela banca para conhecer. Mas isso é óbvio. Eu não estou aqui fazendo esse vídeo para falar o óbvio. Eu preciso que você vire um procurador. E aqui eu tenho que ir um pouco mais além. Dentre as várias dicas que eu tenho que dar é compare as bancas. Se você tem duas bancas diferentes, por exemplo, Sebrasp e Vunesp, e a banca do seu concurso é a Sebrasp, pega várias provas da Sebrasp, analisa como elas funcionam e pega a prova da Vunesp e tenta traçar as diferenças.
Na medida em que você encontra as diferenças entre uma prova e outra, fica muito mais claro na sua cabeça como é que essa banca do qual vai aplicar a prova do concurso que você vai prestar ela trabalha. Você começa a conhecer a banca muito melhor quando você compara ela com outra. Não que você não tenha que resolver questões, já disse que tem, mas isso isoladamente não serve. Além disso, você precisa comparar uma banca, que é a banca que você quer conhecer melhor, com outras bancas. Essa comparação vai trazer para você a visão do que efetivamente essa banca faz e a maneira que ela elabora as questões e ela faz as perguntas. Perfeito? E agora a sétima e última dica, que é a dica mais importante, como eu falei para vocês. Vocês precisam ter um método. Qual que é esse método de estudos? Vários métodos vocês vão poder ter, vocês que vão desenvolver o de vocês. Mas vocês precisam ter um método. E qual a dica que eu dou para vocês desenvolverem um método? Primeiro, não necessariamente o método de um funciona para você. Não é porque você conhece alguém que passou no concurso público estudando de tal jeito que você tem que fazer do mesmo jeito idêntico ao que ele fazia. Você pode, sim, fazer algumas coisas, mas de maneira idêntica não, porque a vida que ele tinha é diferente da sua. A carga horária que ele tinha era diferente da sua. Os estresses que ele passava no dia a dia eram diferentes do seu. Os compromissos também eram diferentes. Certamente a pessoa gostava mais de tais matérias diferente das matérias que você mais gosta. Daí que você precisa, então, criar um método que você pode até pegar parte do que alguém usou, mas adaptar à sua realidade. Além do que, você precisa entender que nem sempre as matérias precisam ser estudadas do mesmo jeito. As matérias que você tem mais facilidades de compreender certamente vão exigir menos esforços do que aquelas matérias que você tem mais dificuldades. As mais facilidades vão exigir menos esforços e as mais dificultosas vão exigir mais esforços. Na medida em que elas exigirem mais esforços, vão exigir de você cada vez mais estudo ativo. Quanto mais difícil é a compreensão daquilo, mais o seu estudo ativo tem que funcionar. Perfeito? Essas são as dicas que eu tinha para passar para vocês de como vocês vão passar no concurso de procurador. Deixem um like de vocês aqui nesse vídeo. Agradeço aqui a audiência de vocês e nos vemos no próximo vídeo.